Olá, meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são os 6 alimentos que estão te impedindo de emagrecer. São alimentos que estão atrapalhando todo o seu processo, não só porque eles têm muitas calorias em excesso, mas também porque eles trazem prejuízos para a sua saúde. São alimentos que têm muitos aditivos químicos, conservantes, substâncias que o nosso corpo não reconhece. Isso acaba trazendo uma desregulação hormonal, resistência à insulina, um comer transtornado, piora a nossa saúde intestinal, que acaba atrapalhando todo o processo de emagrecimento, porque ter uma boa saúde intestinal vai facilitar o emagrecimento. Então, se você evitar esses 6 alimentos que eu vou comentar aqui, você vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Então, se esse assunto te interessa, eu te convido a assistir o vídeo até o final. E o primeiro tipo de alimento que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento são os alimentos ultraprocessados. Alimentos que são fabricações industriais e a gente encontra esses alimentos no supermercado. Então são doces, biscoitos, salgadinhos, chips, miojo, por exemplo, refrigerantes, tudo que foi feito pela indústria se enquadra nessa parte de alimentos ultraprocessados. E esses alimentos eles têm muitos aditivos químicos, emulsificantes, corantes, conservantes, todas essas substâncias que o nosso corpo não reconhece. E isso vai trazer muitos prejuízos para a nossa saúde, deixando o nosso metabolismo mais lento e bem desregulado. E uma outra questão é que esse tipo de alimento, como eles são hiperpalatáveis, né, tem muito açúcar, muita gordura, muito sal, eles acabam ativando a liberação de dopamina no nosso cérebro. E isso gera essa busca, né, por recompensa, essa motivação por essa busca pela recompensa. E isso acaba gerando um excesso, né, comer em excesso. O que a gente fala o que a gente chama de comer transtornado, tá? E aí você não quer parar. Já reparou que os chips, né, você tem esse hábito de fazer assim, com esse movimento aqui, você não para, né? Às vezes você nem percebe o quanto você já comeu por ser um alimento hiperpalatável, né? E ativar essa liberação de dopamina. Então, gera, né, um comer em excesso. E uma outra questão também é que por esses alimentos terem muitas calorias, altos em açúcar, em gordura, eles vão gerar picos de glicose no nosso sangue. Então, sempre que a gente come algum alimento, a glicose aumenta, só que ela precisa aumentar lentamente. Se a gente comer esse tipo de alimento, vão acontecer picos de glicose. E aí, consequentemente, a insulina precisa ser liberada para levar esse excesso de glicose para dentro da célula. Só que como é muita glicose, acaba tendo pico de insulina também. E esse pico de insulina vai favorecer o que a gente chama de resistência à insulina, né? Porque tem muita glicose, muita insulina. A inflamação que esses alimentos geram, né, na microbiota intestinal também favorece a resistência à insulina. E a insulina em excesso, né, para levar essa glicose para dentro da célula, também favorece o acúmulo de gordura, prejudicando o emagrecimento. Então, esses alimentos vão te fazer comer mais, ficar mais resistente à insulina, né, favorecendo o acúmulo de gordura, piorar a saúde intestinal, gerando inflamação, que também gera resistência à insulina, aumentando, né, ou fazendo com que a gente tenda a armazenar mais gordura. Então, vai atrapalhar muito esse tipo de alimento na sua rotina, se você deseja emagrecer. Então, esses alimentos a gente realmente deve evitar, não estar presente na nossa rotina. O segundo tipo de alimento que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento são os óleos vegetais refinados, como óleo de soja, de girassol, canola, de milho. Por quê? Porque esses óleos são ricos em ômega 6. E por mais que o ômega 6 seja necessário para o nosso corpo, ele precisa estar em equilíbrio, numa proporção adequada com o ômega 3. E quando isso não acontece, quando a gente tem um excesso de ômega 6 em relação ao ômega 3, a gente fica com um resultado mais pró-inflamatório, porque o ômega 6 tem essa característica de produzir o que a gente chama de prostaglandinas e de citocinas pró-inflamatórias, gerando uma inflamação crônica de baixo grau, uma inflamação que está sempre ali e que nunca se resolve. E qual que é o problema disso? Essa inflamação vai interferir na nossa sensibilidade à insulina, que é o que a gente comentou anteriormente, que a gente fica menos sensível à insulina e acaba tendo um excesso para levar a glicose para dentro da célula, o nosso corpo passa a produzir mais insulina. E esse excesso de insulina vai favorecer o acúmulo de gordura. Ao invés, né, de queimar a gordura, a gente vai tá tendendo a acumular gordura. E isso vai prejudicar o emagrecimento. E uma outra questão é que muitas vezes o uso desses óleos para cozinhar, a gente acrescenta ali no preparo das refeições e não percebe a quantidade que a gente está colocando. Então, mesmo que você coma pouco, uma quantidade normal assim, né, não coma exagerado, tem calorias escondidas ali. Né? Imagina que uma colher de sopa tem cerca de 100 a 120, uma colher de sopa de óleo, desses óleos tem cerca de 100 a 120 calorias.
Então, imagina que você está comendo uma refeição que tem ali 400 calorias, por exemplo, no seu almoço, ou 450, e aí você, sem contar o óleo. Quando você conta o óleo, fica cerca de 550 calorias, por exemplo. Então, aumenta muito as calorias sem você necessariamente aumentar a quantidade de alimento que você come. Então, ter muito cuidado com a quantidade de gordura que é usada para cozinhar. E aí entra os óleos vegetais, mas também azeite, banho de porco, manteiga, óleo de coco, qualquer um desses, pensando nas calorias. Mas, pensando em inflamação, esses óleos vegetais refinados que eu comentei, é necessário a gente evitar também para não atrapalhar o seu processo de emagrecimento por conta da inflamação, tá bom? O terceiro alimento que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento é o açúcar. Então, todos esses alimentos doces, sorvete, balas, biscoitos recheados que tem muito açúcar, refrigerante, bebidas que são adoçadas, então sucos, chás, café, tudo que é adoçado, vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque esses alimentos quando a gente consome, eles vão dar picos de glicose, consequentemente o pico de insulina que a gente viu, e esse excesso de insulina ali, esses picos, e o excesso de insulina que é liberado para controlar toda essa glicose que foi absorvida, vai favorecer o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, tá? E com o tempo, com o consumo constante desses alimentos, vai acabando gerando um quadro de resistência à insulina, Esse quadro de resistência à insulina gera inflamação e eles meio que se retroalimentam e pode ocasionar diabetes no pré-diabetes, no diabetes tipo 2. Então, vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento por esse acúmulo de gordura e a piora mesmo do metabolismo, Ao invés de você estar queimando gordura, você está armazenando. Então, muito importante evitar esses alimentos não podem fazer parte continuamente da sua rotina. Quarto tipo de alimento, os alimentos que você tem sensibilidade alimentar. E aí, mesmo que sejam alimentos que são considerados saudáveis ou bons para a saúde, se você tem sensibilidade a eles, eles vão gerar inflamação no seu corpo, tá? E a inflamação, como a gente viu, prejudica a nossa sensibilidade à insulina e isso favorece o acúmulo de gordura, então a gente precisa controlar a inflamação. A inflamação a nível intestinal também aumenta a permeabilidade intestinal, gerando uma inflamação sistêmica, porque o intestino está conectado com todo o nosso corpo. Então, muito importante a gente retirar os alimentos que a gente tem sensibilidade alimentar para não gerar nenhum processo inflamatório, tá? E tem alguns alimentos que eles são mais propensos das pessoas terem sensibilidades alimentares, e são eles: glúten, que está presente na farinha de trigo, na cevada e no centeio. Então, tudo que tem farinha de trigo, Pão branco, bolos, biscoitos, tem que ter cuidado, se você tem sensibilidade ao glúten. A cevada, alcoólicas, então tomar cuidado com a cerveja também, Outro alimento, o leite, por conta da caseína. Muita gente tem sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite, então ter cuidado também, se observar. Soja e ovo, Algumas pessoas também, a proteína do ovo, tá? Esses são os mais comuns. Açúcar também, mas como a gente falou de açúcar, no nosso terceiro alimento, esses são os que são mais comuns das pessoas terem sensibilidade. E aí, busque a ajuda de um profissional para te ajudar a identificar isso, tá? O ideal é não excluir os alimentos da sua cabeça, Existe um teste que a gente faz uma forma de exclusão e reintrodução para testar se você tem sensibilidade alimentar. Alguns exames que a gente vai acompanhando para ver a sua melhora, a sua evolução. Então, não faça isso sem a ajuda de um profissional, tá bom? Mas é importante você saber que você não pode ficar consumindo os alimentos que você tem sensibilidade alimentar, porque senão vai gerar um quadro inflamatório prejudicando o seu emagrecimento. O quinto tipo de alimento são os adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, sacarina. Por quê? Sempre que a gente percebe um sabor doce na boca, o nosso corpo se prepara para receber glicose. E mesmo que a glicose não chega, pequenas quantidades de insulina são liberadas. E esse estímulo na insulina vai favorecer o quê? O ganho, o acúmulo de gordura, ao invés da queima de gordura. Esse é o primeiro ponto, dos adoçantes artificiais. Segundo ponto, se você gosta muito de doces, tem esse paladar mais pro doce, até um vício, Gosta assim muito, tem muita dificuldade de ficar sem o doce, a gente sabe que esses alimentos, eles atrapalham o emagrecimento, Por dar pico de glicose, de insulina, ter muitas calorias, então é ideal não ficar consumindo. Mas se você sempre está estimulando o seu paladar, mesmo com adoçante, ao doce, você vai ter mais dificuldade de não consumir esses outros alimentos. Então é uma coisa a se pensar, Se ficar consumindo adoçantes, coisas muito doces, é a melhor opção para você, tá? E uma dica que eu dou aqui é você estimular o seu paladar com outros tipos de alimentos, sabor azedo, amargo, salgado, para te ajudar nisso, tá? E uma terceira coisa é que esses adoçantes artificiais, eles alteram a microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de cepas bacterianas mais relacionadas com ganho de peso e resistência à insulina.
Então, se for usar adoçante, preferir adoçantes mais naturais, né? Como stevia, xilitol e eritritol, tá? Porque esses artificiais vão ser prejudiciais por conta de tudo que eu comentei aqui. E até os naturais, né, avaliar mesmo a necessidade de utilizá-los, tá bom? E o sexto alimento que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento é o álcool. Por quê? O fígado, ele trata o álcool como uma toxina, né, e ele vai precisar ser metabolizado e eliminado. Mas, para isso, o corpo vai meio que parar a oxidação de gordura para eliminar aquele álcool. Então, ele vai atrapalhar toda essa queima de gordura, tá? Uma outra questão é que o etanol, ele vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias. Então, tudo que a gente viu aqui sobre inflamação, o álcool vai gerar isso e vai prejudicar o processo de emagrecimento. Ele também prejudica a sinalização de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, tem essa dificuldade maior, né, o que pode levar a um consumo maior de alimentos, tá? E uma outra questão é que o álcool pode gerar uma esteatose hepática, dependendo da quantidade aí do consumo. Então, não é aconselhado. E não existe nenhuma dose segura ou recomendada de álcool para a saúde, tá? E ele também vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então, é importante evitar bebidas alcoólicas, ok? Então, esses são os 6 tipos de alimentos que vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Os alimentos ultraprocessados, os óleos vegetais refinados, o açúcar, alimentos que você tem sensibilidade alimentar, os adoçantes artificiais e o álcool. Então, o ideal é que você evite todos esses alimentos e faça a sua alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas, sementes, temperos, as carnes, né, ovos, os chás. Isso é o que deve ser a base da sua alimentação. E se tiver alguma coisa fora disso, que seja a exceção. Principalmente se você deseja emagrecer e ter saúde de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o que você achou, tá bom? Se te ajudou, não deixe de compartilhar também com outras pessoas. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for lançado. Um beijo e até o próximo vídeo.